Esse negócio aqui, de quanto? 50 reais? Não, tá na promoção. 40 por aí. 40, 50 reais. Esse fone presta. É bastante. E aí, família? Show de bola? Como é que vocês estão? Hoje o negócio vai ser doideira. Por quê? Eu tô com esse carinha aqui, tá? O GK Kunta. Eu não me canso de falar esse nome, porque é um nome que vai ficar na nossa cabeça por algum tempo. A GK, que é essa empresa aqui, com esse logozinho aqui, ela é uma empresa que... Ela era uma submarca da KZ. Então quem já me segue há algum tempo lá do Twitter, enfim, conhece já porque eu recomendava muito. Porque na época, ela fazia o quê? Ela pegava fones mais caros da KZ, então como os S10 Pro, por exemplo, e fazia versões mais baratas. Então tinha os S10 Pro e tinha o GK GS10. E aí ela fazia isso. Então simplificava um pouquinho a faceplate, simplificava às vezes o cabo, mas enfim, que já era coisa mais simples, mas de qualquer forma ficava uma versão um pouquinho mais simples, mas mantendo a sonoridade, mantendo tudo, tá? Essa marca foi vendida recentemente. A KZ tá se desfazendo das submarcas dela para ficar só com a marca principal. Vendeu a CCA para ND e agora vendeu a GK para a maior distribuidora dela, para a maior distribuidora de KZ, tá? E agora eles lançaram o primeiro produto, que foi esse carinha, o GK Kunten. O GK Kunten. Eu fui vendo a GK botando coisas no Twitter. Ela reativou a rede social, eu não sei nem se ela criou ou reativou, mas enfim, ela começou a postar muito sobre esse fone. E postar em vários lugares, até fazer um pouquinho de spam, assim, nos posts de outras fabricantes, tipo a Moondrop e tal. Então foi uma coisa bem agressiva, e eu tava achando meio esquisito, assim, mas maneiro. Só que eu tava vendo que eles estavam fazendo um giveaway, e eu entrei, não fui sorteado, tá? Um sorteio, enfim, giveaway, sorteio. Não fui sorteado, mas eu fiquei interessado pelo fone, porque depois de ver isso, eu acabei vendo uma galera especulando que seria o mesmo driver do KZ Zenith, que é um fone dos seus 50 a 60 dólares. Eu falei, cara, um fone que é 13 dólares, que é o preço de tabela do Kunten, com um driver de um fone de 60 dólares, isso pode dar certo. Ou pode dar errado, porque além do driver, é óbvio que um fone tem outras coisas, como o tuning físico dele mesmo, né? Você tunar aquele driver da forma correta. Mas eu falei, isso é promissor. E ao invés de pedir pra marca, eu comprei. Fui lá e comprei, eles estavam com um desconto que ele tava ficando por 10 dólares, mais ou menos. E eu achei interessante, beleza, e falei, vou comprar isso aqui. Só que, na verdade, eu não consegui comprar direto, tá? Só voltando um pouquinho. Porque eles estavam sem o frete pro Brasil. Eles são uma marca nova, e eles não sabiam fazer direito isso. Apesar de ser uma marca que já existia, os compradores ainda não tinham essa familiaridade com o AliExpress, assim. E o frete não estava setado pra entregar pro Brasil. Então, eu tive que entrar em contato com eles e falar, olha, libera o frete pro Brasil que eu quero comprar. E aí eu comprei. Eu não pedi pra fazer review nem nada. Eu só comprei, porque esses sites mais baratos eu prefiro comprar por uma questão de, sabe, não precisar fazer o review se eu não gostar muito do fone. Então, porque quando você pede pra uma marca, assim, normalmente eles, se você for um criador menor, inclusive, eles exigem que você faça o review pra te mandar mais coisas depois. Então, às vezes eu não quero fazer isso. E muitas vezes eu já perdi contato com marca porque eles me mandaram um fone que eu não gostei e eu não fiz o review porque não achei legal. Então eu não queria ficar ouvindo esse fone e foi isso. Mas eu poderia ter pedido o GK Kunten, porque isso aqui é especial, tá? Isso aqui não é qualquer coisa. Não é qualquer fone. E, enfim, contando essa história, é... agora eu vou contar pra quando ele chegou. Quando esse fone chegou, eu não consegui acreditar no que eu tava ouvindo. Não consegui. Eu falei, cara, isso aqui não é um fone de 13 dólares, ou muito menos de 5 dólares, como ele tava saindo agora nas promoções, e vocês ainda conseguem pegar se vocês entrarem nos canais de oferta que a gente tem aqui, tá? Então, vocês não estão preparados pra isso aqui. O hobby não tá preparado pra isso aqui. As outras empresas do ramo não estavam preparadas pra isso, tá? Isso aqui é papo de antes do Kunten e depois do Kunten. Não existe nada parecido na tecnicalidade, na tonalidade, em tudo com isso aqui nessa faixa de preço, tá? Assim, minhas primeiras impressões basicamente foram, cara, o grave é muito técnico, muito bom. Então, ele tem um subgrave, ele tem um impacto que é subterrâneo, assim, realmente. Uma presença que você sente, não só o impacto, mas o chão mesmo daquele grave. Então, ele tem um impacto, ele tem a porradinha, mas, assim, não é exagerado de qualquer forma. É uma coisa que você só sente que tá ali e que é agradável,
tá? E que é técnico, não invade os médios. E os médios, falando deles também, são médios bem gostosos, muito detalhados, uma delícia, de verdade. Uma separação de vozes que é muito acima do comum, tá? Pra essa faixa de preço. Então, é uma coisa que não é normal, tá? Então, em faixas até que normalmente você ouve a voz mais centralmente, as vozes estão mais espalhadas, porque elas estão separadas. Então, tem muitas faixas que você tem. As vozes estão em camadas, né? Pra você ouvir como se fosse um backing vocal dentro da faixa, sabe? Pra não ser só a voz do cantor ali, enfim, sem nenhum suporte. Você ouve os suportes todos separados, assim. É uma coisa assustadora pra essa faixa de preço. E quando você fala dos agudos também, eles não são, eh, assim, agressivos nem nada, eles são excelentes agudos. Eu vou mostrar também depois o gráfico que a gente fez, e eu vou explicar um pouco melhor também dessa relação do gráfico. Mas eles são muito detalhados, com ar, sabe? Então você sente uma sensação de arejamento, de abertura, e eu não consigo parar de dar risada, cara. Porque eu ouço esse fone e eu começo a dar risada. Porque eu não acreditei que isso era possível, sabe? Por mais que o driver seja bom e a gente já sabia disso, eu não acreditei que isso era possível nessa faixa de preço, tá? E assim, aí vem o plot twist. Porque quando eu tô falando da faixa de preço, eu não tô falando, porque ele é um fone de até $20, então ele é muito bom pelo preço dele. Não, quando eu tô falando de faixa de preço, eu tô falando que ele é melhor que os fones de $50. Que ele compete com os fones de $100. Que ele pode até competir com os fones mais acima. Só que eu, como sou um reviewer que sempre focou mais em custo-benefício, é muito difícil eu testar um fone acima de $100. Entendeu? Então eu não consigo falar em primeira mão sobre isso. Não consigo falar com uma experiência, sabe, realmente ali. Mas eu consigo dizer que dos fones que eu já ouvi, e que, assim, são muitos porque eu tenho uma coleção grande de mais de 50 years, fora os que eu já vendi também, mas são poucos, ou que eu dei, que também são poucos. Dei os fones, no caso, né? Ele é maravilhoso. E ele é o melhor fone que eu tenho aqui na minha coleção. Sem dúvida. O mais redondo e mais técnico e confortável pra mim, tá? Assim, eu vou falar desse fone, cara. Ele é correto em tudo, sabe? Ele tem tudo que você precisa. Então, ele tem o conforto, ele tem tudo. Ele só, assim, pra vocês entenderem também, ele é feito pela KZ ainda. Então é um modelo de OEM, tá? Então, basicamente, a GK existe como uma marca independente, mas ela mandou fazer os fones com a KZ. Só que a GK, por tudo que eu venho conversando com eles depois daquele primeiro contato que eu tive, eu venho conversando bastante com eles e eles me parecem uma marca muito honesta. De verdade, assim. Eles me abriram detalhes que eu nem imaginaria que eles poderiam abrir. Então, é uma marca que eu tô confiando bastante, botando bastante minhas fichas até em futuros lançamentos, tá? Mas pra esse lançamento aqui, eh, eles quebraram o mercado. Não é um fone bom pelo preço, é um fone bom. Acabou, ponto, final. Você não precisa dizer mais nada sobre ele. Você não precisa dizer que, porque, por exemplo, o KZ-DC Pro é um fone que eu paguei 14 centavos nele, quem tava nos meus grupos de promoção acompanhou, quem não tava tá perdendo, porque os grupos são muito fora do comum, assim, muita gente não divulga principalmente esses canais de tecnologia, assim, essas coisas que são gigantes, eles não divulgam esse tipo de coisa porque isso dá muito pouco dinheiro. Dá 1 centavo pra cada fone que eu vendi do SC Pro. E nem isso aqui tá me dando tanto dinheiro assim, tá? No meu link de afiliado. Não é uma coisa absurda, não. Então, cara, é realmente muito louco, porque o EDC Pro era muito bom por 14 centavos, não tinha nem o que reclamar. Mas assim, até pelo preço cheio dele, ele era muito legal, assim, sabe? Mas ele era um fone que tinha seus problemas claros. Ele não tinha essa tecnicalidade toda, essa abertura toda, esse palco sonoro que o GK Content tem. Ele era um fone legal pro preço dele, sabe? Era, assim como anos atrás o KZDX foi lançado, e foi um fone muito legal pelo preço dele, mas hoje já é um fone que tá muito ultrapassado, não é um fone que eu recomendo ninguém comprar, assim como o DX Pro. Esse cara redefine o jogo, tá? Então, assim, as empresas vão ter que correr atrás. Vão ter que correr atrás pra chegar nisso aqui. É uma coisa que, assim, fones que eu gosto muito, e eu vou falar mais no review completo, porque aqui são só primeiras impressões, são fones que eu gosto muito, como o Honor 2, como o Tanshijin Bunny, todos, assim, o Zero 2 da Cyberhunters eu nem gosto, mas os fones que eu gosto, até R$ 150, acabou. Pra eles, isso aqui passou tudo, passou o caminhão em cima, tá? Passou o trator em cima. Os fones que eu gosto até $50, tipo o Zero Red, acabou pra ele. Acabou pro Zero Red. O Pro True Free Zero Red, que é de parceria com o Crinacle.
acabou. Não tem mais o que dizer. Esse fone é muito mais técnico. E eu acho que a tonalidade do Zero Red é um pouco melhor. Não que seja ruim, tá? Quando eu digo tonalidade, eu tô dizendo mais o timbre, tá? O Zero Red tem um timbre muito natural. Então os pratos soam mais realistas e tal, apesar deles não terem muito detalhamento, eles soam mais detalhistas. Quer dizer, mais corretos, assim, mais naturais, tá? Esse aqui, ele é mais detalhado, ele tem o timbre um pouquinho, uma gota mais artificial, mas não é artificial, ainda é um bom timbre, tá? Ainda é um timbre correto, mas não é excepcional, tá? Então, é... Cara, o que eu vou falar disso aqui? Isso aqui é o Lisan El-Gaib. É o que foi prometido pra gente, entendeu? Ele chegou e ele vai acabar com tudo. Ele passou o carro na concorrência, tá? Enfim, eu tô muito empolgado com isso. E eu não podia ficar empolgado assim sozinho, de verdade, porque eu poderia achar que eu tô ficando maluco. Que minha audição tá doida, que eu acho isso aqui melhor que fones mais caros, até como o Juicy Defiant, que eu também fiz review aqui. Eu podia achar que eu tô ficando maluco sozinho, sabe? Eu não costumo compartilhar in-ears, até por isso que eu não testei tantos in-ears mais caros. Porque headphones mais caros eu já testei vários. Eu fiz review aqui no canal do Stack X1, que é um fone de R$ 9.000. Mas esse aqui, dos que eu ouvi, ele é o melhor. E aí eu trouxe amigos, que são o João Guilherme e o Flávio, da Rara Audio, que eles estão desenvolvendo um fone brasileiro, tá? Que eu já ouvi e é muito bom. Então eu chamei eles pra falar aqui com vocês também, pra darem as primeiras impressões deles ouvindo. Porque eles compartilham fones, e assim, eu não compartilho, e eu tive que compartilhar, sabe? Eu já tive problemas de infecção no ouvido por causa de compartilhamento de fone, não é uma coisa que eu gosto de fazer, mas nesse caso eu tive que abrir uma sessão, depois eu limpei com óculos isopropílico, bonitinho, mas é isso. Eu vou deixar a palavra com eles agora, e vocês vão ver do que eu tô falando. Eu não tenho muita experiência com o Zero Edge, mas eu vi algumas vezes. E dá um pouco. Uma coisa que eu não gosto dele é que não tem agudo. Tipo, não tem agudo acima de 10 kHz, não tem aquele ar. É um som muito meio fechadão, assim. Espacialidade não é grande coisa no Zero Edge, porque não tem agudo. O grave também é mais. Sabe aquele grave meio xoxo? Aquele grave meio oco, assim? A tonalidade dele é boa, só que tem esses defeitos pra um fone que não é tão barato assim. Já esse. Esse negócio aqui, de quanto? R$ 50? Não, tá na promoção. 40, R$ 50. Não consigo ver um defeito óbvio assim. A especialidade é melhor, porque. Tanto que tem mais agudo e porque é melhor mesmo. O grave dele é melhor, também é mais preciso. Mais confortável que o Zero Edge, que. Quem conhece sabe o que eu tô falando. É isso. Não, mas é isso, galera. É só porque realmente, assim, o Zero Red é um fone que custa 10 vezes mais do que o Kunten, porque em promoção o Kunten fica $5 e o Zero Red fica 50. Então, os dois em promoção, o Kunten é 1/10. A gente já testou com o Flávio, o grande GK Kunten, e agora vai ser o João Guilherme, que também faz parte da grande Rara Audio, que eles estão fazendo um fone brasileiro, show de bola. Eu já testei algumas vezes e é bem legal. Então eles são caras chatos com áudio e eles vão ouvir um fone que a galera tá comprando por R$ 40. Eu tive um problema com o Fit, que não tava conseguindo isolamento, né, com a ponteira. Achei uma ponteira depois de várias aqui na mesa, que eu não lembro qual é, mas depois eu mostro pra vocês. E eu tive que deixar ele fora, né, o cabo do fone fora da posição certa, né, pra dar um fit. Mas eu consegui isolamento, eu vou dar play aqui na música e testar, gente. Esse fone presta, bastante. O médio tá no lugar certo. O importante pra mim é o médio estar no lugar certo e não ter pico em agudo. Ele não tem pico em agudo e o médio está no lugar certo. O grave não vai nos médio graves. Ele tem sub. Você me trouxe aqui hoje para uma boa coisa. Ele tem um image bom, ele separa as coisas. Mostra as coisas no lugar certo. Não tem muito o que falar, é um fone que quebrou, como eu disse, você quebrou o mercado. Nesse valor. Assim, ele não é bom por esse preço, ele é só um fone bom. Vocês viram o que o João Guilherme e o Flávio são caras que entendem até muito mais do que eu, apesar de eu ser uma pessoa com experiência no hobby, principalmente com experiência em fones budget, né, em fones custo-benefício, e o custo-benefício disso aqui é um absurdo, mas como eu disse, é um fone bom e não importa o preço dele. Vocês vão ver que eles são caras mais reservados, mas que eles estão falando realmente, quando eles dizem que presta ou que é decente, é porque é uma coisa muito fora do comum pra essa faixa de preço, entendeu? Realmente é uma coisa que eles nunca ouviram. Então, até o Flávio comparou com o Zero Red, por exemplo. É uma coisa que... assim, é um fone de $55 no lançamento, que
invariavelmente fica $50. Então é um fone muito acima disso. Muito acima de um fone de $50. E aí a gente mediu, como vocês estão vendo aí na tela. Então, medido pela Rara Audio num clone do 7-Eleven, né? Que é um microfone, basicamente, de medição de fone de ouvido, tá? Então, como vocês podem ver, a gente fez uma comparação com uma curva chamada JM1, que é a curva mais atual, assim, de naturalidade, só que a gente botou as preferências da Harman nos agudos e nos graves. Então é uma curva mesclada, e que é interessante, e eu gosto dessa curva, tá? Então, como vocês podem ver aqui, os graves são acima da JM1, tá? E essa imagem tá um pouquinho afastada, assim, pra caber na tela, mas ela é mais achatada originalmente. No Reddit eu vou botar também a imagem normal, pra vocês verem. Mas os graves não são tão longe assim quanto parecem, tá? Eles estão parecendo que são mais longe da JM1 do que realmente fica no ouvido. Então, os graves são um pouquinho mais recuados do que isso aí. Mas são muito bons, muito presentes. E eu acho que eles são, sim, uma gota acima. Mas vocês têm que pensar que esse coupler, que é o ouvido artificial, tá? Ele é de metal. Então o selamento dele é perfeito. Diferente do selamento de uma orelha. E indo pros médios, são médios muito naturais, vão muito em linha com o que a gente tá pensando na JM1. E pros médio agudos, ele recua um pouco, tá? O que pra mim torna muito agradável, porque as vozes não ficam tão pra frente, assim, não ficam agressivas, anasaladas, elas ficam muito naturais. E nos agudos, de fato, ele tem uma extensão muito boa. E, assim, tem alguns picos ali, que são picos de ressonância do microfone, tá? Do coupler. Então isso não transparece no ouvido. Às vezes pode transparecer, mas não é o caso, tá? Dependendo da medição, pode transparecer. Eu vou fechar falando com vocês aqui sobre os pontos negativos também, porque vai ter, tá? Então, esse é um fone barato e com a construção da KZ, de fones baratos da KZ. É uma construção melhor que o EDC Pro, mas é ali naquele, sabe? Vem com a caixa que é o massinho de cigarro da KZ, os acessórios e tal. Ele vem com aquelas ponteiras mais antigas da KZ, que são a Starline. Quem já teve fones mais antigos da KZ lembra que são aquelas ponteiras estreladinhas. Dá pra ver mais ou menos aqui. E por isso que aqui no fone você vai ver que eu tô com outra ponteira. Mas é também uma ponteira barata, que eu vou botar o link pra vocês, tá? Na descrição desse vídeo. Que é a ponteira da Harmonic Empire, que é uma submarca da Tanzu. É a HE Sonic. HE Sonic. E assim, o que eu vou falar mais dos pontos negativos? Eu acho que a tonalidade dele poderia ser um pouco melhor, mas ainda é correta. Assim, o timbre dele poderia ser melhor, mas ainda é correto. E pra algumas pessoas, como o João Guilherme, pode não dar fit. Mas isso é muito pessoal, tá? Pra mim o fit é perfeito, pro Flávio o fit foi excelente, mas cada pessoa tem um canal aditivo e isso é muito pessoal. Não tem como você dizer, o fit desse fone é bom. Não existe isso, tá? Não existe fone com fit universalmente bom. Você precisa, pra você ter o fit excelente, ótimo pra você, perfeito, você precisa fazer um fone customizado. Pra você ter um fit muito bom, você precisa ter um fone que combina com a sua orelha. E o Kunten combina com a minha orelha e combina com a do Flávio. E combinar com a maior parte das pessoas. Acho que a maior parte das pessoas não tem problema com os fones da casa. E nem com essas Egertips Starline. Eu que tenho problema, não consigo um selamento com ela. Pra um fone ficar bom, você precisa que seu canal auditivo esteja plenamente selado. Tá? E é isso. Eu vou trazer mais coisas no review completo pra gente. Mas, por enquanto, minhas primeiras impressões são essas. Já são alguns dias, sabe? Eu fiz no Reddit antes. Primeiras impressões no primeiro dia, assim, nas primeiras horas. Apesar de não, assim, já serem as primeiras impressões um pouquinho mais avançadas, mesmo sendo no primeiro dia, que eu ouvi por muitas horas, porque eu não conseguia tirar isso do ouvido. É, não conseguia por gostar, né? Não é que ficou preso lá. Mas, enfim. É uma coisa que me surpreendeu muito. Eu não sei como descrever a sensação que eu tô tendo. Realmente é uma realização, cara. E eu conversei com a GK, eu fui a primeira pessoa a entrar em contato com eles, sabe? O primeiro reviewer a entrar em contato com eles. Então eles estão com uma gratidão muito grande, o que tá sendo legal, e a gente conseguiu construir uma relação legal com uma marca que me parece honesta. E se não fosse, eu não consigo nem construir uma relação. Já tive muitos contatos com marca que não iam pra frente, principalmente porque eles mandavam produtos que eu não gostava. Entendeu? E aí eu não queria me sentir. Assim, eu tenho muita integridade nessas coisas. Eu não vou falar bem de uma marca ou de um produto só porque eles estão me agradando, sabe? Então eu perdi relações com muitas marcas que eu não vou citar, porque vai que elas mudaram, entendeu? Então eu não me sinto confortável pra citar quais marcas são essas. Mas eu já tive no passado e acabei, sabe, largando um pouco é, o contato com elas. Mas a GK tá sendo muito diferente. Tá sendo muito diferente. Então, é isso, galera.
Aguardem o review completo, que eu vou fazer mais comparações, eu vou falar sobre músicas, o que eu senti em cada música, o que eu vi em cada música, essas coisas. Vai ser um review, vai ser mais destrinchado, e enfim, e vai ser só eu falando mesmo, e esse vídeo em primeiras impressões eu quis trazer 2 amigos pra vocês entenderem o que aconteceu, sabe? Então, é isso. Valeu, tamo junto. Até a próxima.